Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fé que não só moldou impérios, mas que também pode ser a raiz de muitas ideias que a gente conhece hoje. Sabe aquela conversa sobre céu, inferno, juízo final? Pois é, os ecos dela começaram a soar há muito, muito tempo. Vamos falar sobre o zoroastrismo. Pra gente começar, fica aqui uma provocação. A gente ouve falar desde sempre, né? Um lugar bom para quem faz o bem, um lugar ruim para quem faz o mal, um dia em que tudo vai ser julgado e a esperança de que um salvador vai chegar. Isso é familiar para bilhões de pessoas. Mas e se a primeira vez que tudo isso apareceu de forma bem organizada viesse de uma fonte muito mais antiga do que a maioria de nós imagina? É exatamente aí que o zoroastrismo entra em cena. Essa fé, que nasceu lá no antigo Irã, foi uma das primeiras a defender um Deus único com base na ética. E mais do que isso, ela praticamente desenhou o mapa para doutrinas que se tornariam centrais no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Muito bem, e toda essa história começa, claro, com uma pessoa, um profeta que teve uma visão que simplesmente virou o mundo religioso da época de cabeça para baixo. Então, quem foi Zaratustra e como essa mensagem dele surgiu? Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro, nasceu numa cultura que adorava vários deuses. A família dele era de sacerdotes, então ele vivia imerso nesses rituais. Só que, aos 30 anos, durante um retiro, ele teve uma visão que mudou tudo. Uma figura de luz, chamada Vorromana, ou Bom Pensamento, o guiou até a presença de Ahura Mazda, o Senhor Sábio, o único Deus Criador. No começo, ninguém deu muita bola para ele, mas quando o rei Vistaspa se converteu, aí sim a coisa engrenou e a fé começou a se espalhar. E não só se espalhou, como floresceu de um jeito impressionante. Virou a religião oficial de 3 grandes impérios persas, sabe? Inclusive o de Ciro o Grande. Foi a fé dominante na região por mais de 1000 anos. Isso até o século VII, quando a conquista islâmica chegou e aí começou um período de declínio, forçando muitos seguidores a migrar, principalmente para a Índia, onde eles passaram a ser conhecidos como Parsis. Agora a gente vai para o coração da teologia zoroastriana, que é simplesmente fascinante. A base de tudo é uma grande batalha cósmica. Mas não é bem o que a gente está acostumado a pensar. É uma luta que se concentra na escolha moral de cada um. No topo de tudo está Ahura Mazda, o Deus único, criador de tudo que é bom, a fonte da verdade, da luz, da ordem, que eles chamam de Asha. E aqui tem um ponto fundamental. Ahura Mazda não criou o mal. Então, de onde vem o mal? A resposta está na ideia dos espíritos gêmeos. Pensa assim, no comecinho de tudo existiam 2 forças, 2 mentalidades. Spenta Mayun, o espírito bom, que vem de Ahura Mazda, escolheu a vida e a verdade. E Angra Mayun, o espírito destrutivo, por livre e espontânea vontade, escolheu a mentira, a desordem, a Druj. O universo inteiro é o campo de batalha entre essas 2 escolhas. E a humanidade está bem no meio disso, com livre-arbítrio para decidir que lado vai seguir. Ahura Mazda também não age sozinho. Dele emanam 6 atributos divinos, os Ameshas Pentas, que seriam tipo os imortais sagrados. O ponto aqui não é que eles são deuses diferentes, de jeito nenhum. Eles são como se fossem facetas da própria natureza de Deus. Cada um representa uma virtude, cuida de uma parte da criação, é como um conselho divino que ajuda a manter a ordem no cosmos. Ok, entendemos a base da crença. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Como o zoroastriano vive esse compromisso com a verdade e com a luz? A vida de um zoroastriano é guiada por um lema que é ao mesmo tempo simples e muito poderoso: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A ideia é que cada pessoa é responsável por ajudar o bem a vencer no mundo. E como se faz isso? Através das escolhas e da conduta de todo dia. Um dos símbolos mais famosos do zoroastrismo é o fogo, o atar. E aqui é super importante esclarecer uma coisa. Eles não adoram o fogo, tá? O fogo para eles é um símbolo. É a representação perfeita da pureza, da verdade, da presença brilhante de Ahura Mazda no mundo. É por isso que nos templos de fogo, uma chama sagrada é mantida acesa o tempo todo, servindo como um foco para as orações. A devoção diária é muito marcada por um ritual chamado Kushti. Várias vezes ao dia, depois de se purificar com água, o fiel desamarra e reamarra o kushti, que é um cordão sagrado que eles usam sobre uma camisa branca. Cada nó que é feito durante a reza é um ato simbólico que reafirma o compromisso de rejeitar o mal e seguir os ensinamentos de Ahura Mazda. É como renovar os votos da fé todo santo dia. E depois que a vida acaba, o que acontece?
Bom, o zoroastrismo foi um dos primeiros a trazer uma visão bem detalhada sobre o que acontece depois da morte. Uma visão em que as suas ações em vida definem diretamente o seu destino eterno. A peça central aqui é a ponte Shinvat. Depois da morte, a alma fica por aqui por 3 dias e na quarta manhã ela chega a essa ponte para encarar o julgamento. E não é um julgamento coletivo, não. É individual, imediato e se baseia na soma de tudo que a pessoa pensou, falou e fez. O resultado é bem direto. Para a alma que foi justa, a ponte fica larga, segura. E uma moça linda, que na verdade é a personificação da própria consciência boa da pessoa, guia a alma até o paraíso, a casa do canto. Agora, para a alma que foi má, a ponte se estreita até ficar fina como o fio de uma navalha, e a alma despenca num abismo de escuridão e sofrimento, a casa da mentira. Mas no fim das contas, a visão zoroastriana é otimista. O tempo no inferno não é para sempre. A história toda do universo vai terminar num evento chamado Frashokeriti, que é a renovação final. Um salvador vai aparecer, os mortos vão ressuscitar e o mal vai ser completamente aniquilado. O mundo então vai ser purificado e vai voltar à sua perfeição original. E agora a gente chega num ponto crucial: o legado gigantesco que essas ideias deixaram. Como é que uma fé tão antiga conseguiu influenciar tanto outras grandes religiões do mundo? Muitos estudiosos acreditam que o momento-chave foi o cativeiro da Babilônia, quando a elite judaica teve contato direto com a cultura persa. Ideias como um céu e um inferno que dependem da sua moral, a figura de um grande inimigo cósmico como Satanás, hierarquias de anjos, a ressurreição de todo mundo e a vinda de um Messias, tudo isso tem paralelos incríveis com a teologia zoroastriana, que veio bem antes. E olha, a influência não foi só na teoria, não. Existem semelhanças nos rituais que são de cair o queixo, especialmente com o islamismo. A prática de orar 5 vezes ao dia, o ritual de se purificar com água antes de rezar, a crença numa ponte que a alma atravessa, até a tradição de listar os nomes de Deus. Todas essas são estruturas que ecoam práticas zoroastrianas de milhares de anos. E a gente termina com essa reflexão. Entender o zoroastrismo não é só aprender sobre uma religião antiga. É ganhar uma nova lente para olhar a história das ideias que formaram o nosso mundo. Ao conhecer essas origens, a gente começa a ver como a jornada espiritual da humanidade está toda interligada. E aí fica a pergunta no ar: como esse conhecimento muda a forma como a gente enxerga a história das religiões que conhecemos hoje?